Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê um bom dia na sua presença. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós leremos os 10 primeiros versículos. O tema da nossa meditação hoje, da nossa porção da palavra é o cristão e a depressão. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo 1 ao verso 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta, come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Para os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O cristão e a depressão. A depressão é conhecida como o mal do século. Ela rapidamente tem assumido o primeiro caso, o primeiro lugar nas doenças que levam o trabalhador a se afastar do trabalho. Nenhuma área está imune a isso. Nós vemos policiais com depressão, médicos, enfermeiros, diaristas, donas de casa. É um fenômeno do nosso século. Mas, mesmo diante das estatísticas, mesmo diante do número enorme de pessoas que conhecemos que estão padecendo de depressão, mesmo diante do suicídio cada vez mais comum, lamentavelmente, de pastores, de obreiros, há uma resistência muito grande em nosso meio em pensar sobre a depressão, em crer que a depressão é uma doença semelhante ao diabetes, que não é falta de fé, que não é preguiça, que não é acomodação, que não é falta de vigor, de personalidade, de atitude, mas é uma doença que pode acometer a muitos de nós e há diversos fatores, inclusive biológicos incluídos nessa propensão à depressão. O caso de Elias, nós podemos apenas fazer uma inferência, porque Elias não passou por nenhum tipo de análise psiquiátrica nem psicológica, mas o quadro dele é de alguém que pede a morte. Alguém que se deita, que vai ao deserto sozinho, que quer estar sozinho. Perceba que ele deixa o seu moço em Berseba e segue caminhando o espaço de um dia para o deserto. Ele quer sozinho e ele quer a morte. E ele dorme o tempo todo. Então os sinais de Elias são bem característicos. O que me incomoda é que nós muitas vezes associamos a vida de um cristão frutífero com o fato dele se tornar invencível, o que não é verdade. Este fato acontece na vida de Elias logo após a grande vitória no Monte Carmelo sobre os profetas de Baal. Elias não era um indivíduo de vida relapsa espiritualmente. Ele era um homem forte espiritualmente, mas foi acometido porque muitas eram as batalhas e ele tinha uma interpretação equivocada da realidade. Elias achava que só ele tinha ficado, o que era falso. Deus havia reservado 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Elias temia e achava que pelo fato de ele ser zeloso para com Deus, a vida dele seria só bonança, tranquilidade e serenidade, o que é outro erro. O fato de você ser zeloso para com a obra de Deus te fortalece, te torna mais próximo de Deus, mas não lhe imuniza contra os dissabores da vida. E veja o tratamento de Deus com Elias. Deus trata Elias com graça. Deus alimenta Elias por meio do anjo. Deus vai até Elias, chama Elias com a sua voz mansa, passa para Elias verificar a sua presença por meio de uma brisa, não de uma tempestade, mas de uma brisa suave, porque era o que Elias estava precisando.
Lamentavelmente, o nosso trato para com as pessoas acometidas de doenças emocionais não tem sido de brisa, não. São muitas as críticas, as censuras, as zombarias que essas pessoas sofrem, muitas vezes do seio da família, muitas vezes do seio da sua igreja. Nós, poucas vezes, emprestamos nosso ombro para que este indivíduo possa chorar, para ouvir as suas lamúrias, as suas lamentações, algumas até sem sentido, mas aquilo faz sentido para aquela pessoa e ouvir é importante. E os familiares, as pessoas que estão ao redor, no desespero de ajudar, no desespero de ver o seu ente querido definhar, tomam às vezes medidas drásticas. São gritos, são ofensas, o que só faz a pessoa encolher, o que só faz a pessoa se sentir ainda menor, o que só faz a pessoa se sentir e ter um complexo de inferioridade ainda mais aguçado. Eu sei que é desesperador, mas nós precisamos ter compaixão e graça, estar ao lado, ajudar, alimentar esta pessoa, cuidar desta pessoa sem julgamentos, sem alfinetadas, sem agressões. Esse é um problema que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer porque o número de suicídio entre pastores tem crescido, entre obreiros, entre irmãos nossos, e nós precisamos estar atentos a isso. Quantas igrejas você verifica falando sobre isso? Quantas vezes nos reunimos para debater sobre isso? Quantas vezes estamos dispostos a ouvir as pessoas que enfrentam, às vezes, luta durante toda uma vida? E esse é um problema que nós precisamos encarar. Há uma lista muito grande de cristãos que foram grandes homens de Deus que padeciam de depressão. Charles Spurgeon, o príncipe do púlpito batista, o príncipe dos pregadores, tinha dias de depressão tão aguçada que para ele ir para a igreja pregar, os diáconos tinham que buscá-lo em casa e levá-lo pelo braço, porque ele não estava em condições de sair de casa. E levavam ele até o púlpito e ele pregava. Olha os salmos, quanta tristeza, quanta dor os salmos expressam, porque os salmos são emoção humana, são poesias que expressam o âmago do nosso ser. Nós precisamos realmente repensar a nossa atitude. Nós vamos continuar esta meditação no dia de amanhã, mas eu quero que hoje você pense e reflita e estenda seu ombro. Se você tem alguém na sua família padecendo desse mal, ore, esteja ao lado, apoie, evite censuras, evite alfinetadas, evite gritos. Entenda que este é um fenômeno, é uma doença, e esse é o primeiro passo para a cura. Que Deus nos dê graça, nos ajude a compreender e a auxiliar essas pessoas a sair do meio dessa escuridão. Que possamos ter um dia maravilhoso na presença de Jesus.